Olá! Você está no canal Viagem aos Mistérios do Reino, que é um convite para, através da Bíblia, viajarmos aos mistérios do Reino de Deus. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e seja sempre muito bem-vindo. Neste vídeo, vamos estudar o capítulo 10 do livro do Apocalipse, que trata sobre a visão de um anjo muito forte, fala sobre os 7 trovões, sobre o livrinho aberto e a continuidade da profecia. As duas principais referências deste capítulo são Ezequiel, capítulos 1 a 3, e Daniel, capítulo 12. Vimos que as 7 trombetas vão do capítulo 8 ao capítulo 11 do Apocalipse. O capítulo 9 aborda a quinta e a sexta trombetas. A sétima trombeta é tocada somente no capítulo 11 a partir do verso 15. E entre a sexta e a sétima trombetas temos este capítulo 10 e a primeira parte do capítulo 11. E vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Não é só aqui no capítulo 10 que vemos um anjo grande e forte. Isso ocorre também no capítulo 5, digno é o Cordeiro, e no capítulo 18, por ocasião da queda de Babilônia. Dadas as características desse anjo e a correspondência do texto com Daniel capítulo 12, há quem defenda que ele seja o próprio Senhor Jesus. Neste caso, porém, essa seria a única ocorrência no Apocalipse, que está repleto de anjos, mas nenhum deles é o anjo do Senhor ou recebe adoração. O anjo tem em sua mão um livrinho aberto. O uso do diminutivo no texto leva alguns a interpretarem que isso se refere apenas à parte final da profecia que se desenrola deste ponto em diante. Porém, neste mesmo capítulo, João usa a palavra livro também. Ele usa as duas formas para se referir ao mesmo rolo. É importante notar aqui que, em primeiro lugar, o livro está aberto. O Cordeiro já rompeu seus 7 selos. Portanto, o que veremos aqui em diante revela o tempo do fim e a consumação do plano de redenção. Ou seja, o seu conteúdo é revelado, não é mais um livro selado. Em segundo lugar, os pés do anjo estão sobre a terra e mar. A mensagem abrange toda a terra, toda a criação, todo o povo de Deus e todas as nações. E clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. É possível que os 7 trovões sejam apenas a repetição da profecia das 7 trombetas, sob uma outra forma, como acontecia na festa dos tabernáculos, quando as trombetas se intercalavam com a voz trovejante da multidão dos cantores levitas. Os relâmpagos, vozes e trovões não são apenas manifestação da glória e majestade do Altíssimo, mas também estão vinculados à sua justiça e juízo. Não só nos lembramos da voz de Yahvé no Salmo 29, mas também vemos essa descrição na manifestação de Yahvé no Monte Sinai. Aqui no Apocalipse, vemos os trovões na abertura do 7º selo, no soar da 7ª trombeta e no derramamento da 7ª taça, todos ligados à consumação de todas as coisas e à manifestação do Senhor. João entendeu a mensagem dos 7 trovões, mas é possível que fosse uma mensagem só para ele. Assim, como não há revelação, não há interpretação. O anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita aos céus e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. A palavra demora aqui é traduzida do grego cronos, que significa tempo. Já não haverá mais tempo. As profecias de tempo do livro de Daniel estão todas cumpridas. Agora resta apenas o tempo do fim. É revelado o mistério de Deus que se refere a todo o plano de redenção, ao Evangelho eterno, desde o Gênesis até o Apocalipse. E é isso que nós vemos
no versículo 7. Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando esse estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. A expressão nos dias da voz do sétimo anjo nos mostra que a sétima trombeta cobre um período de pelo menos alguns anos. Há quem defenda que as 7 taças serão derramadas durante 3 anos e meio no final da sétima trombeta. Porém, o nível de devastação encontrado nas 7 taças torna muito difícil que elas durem todo esse tempo, porque não parece haver condições de sobrevivência para tanto. Além disso, o texto sobre o juízo contra a Babilônia, a Grande, diz que ele veio em um só dia, ou seja, dentro do período de não mais de um ano. Quando João teve a visão do livrinho, foi-lhe dito que, ao tocar o sétimo anjo a sua trombeta, cumprir-se-ia então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. É o que vimos aqui no versículo 7. O mistério de Deus está terminado, ou seja, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O quinto reino, do sonho profético de Daniel capítulo 2, da pedra arrancada sem auxílio de mãos, finalmente chegou. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai, toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: Toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. O livro passou da mão do pai às mãos do cordeiro, das mãos do cordeiro às do anjo, e agora das mãos do anjo para as de João, que deverá comê-lo e entregar sua profecia. Um dia, o Verbo se fez carne. Hoje, o corpo de Cristo na terra é a sua igreja, na qual, todo dia, a palavra tem de se fazer carne novamente. Também, na experiência de Ezequiel, o livro era doce como mel, bem como em Jeremias 15 e no Salmo 119, por exemplo. E quanto ao amargor? Lembra-se dos que vimos nas 3 últimas trombetas? Vimos o capítulo 8 terminar com um lamento contendo 3 ais, pelas outras 3 últimas trombetas que ainda iriam tocar no capítulo 9. No texto de Ezequiel, o amargo está refletido no fato de que o rolo estava escrito por dentro e por fora, com lamentos, suspiros e ais. Aqui no Apocalipse, eles são chamados de 3 ais. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. Mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: importa que profetizes outra vez. Há muitos povos, e nações, e línguas, e reis. A tarefa não terminou. Ainda é necessário profetizar outra vez. A profecia continua sendo entregue através dos séculos, como vemos na continuação do Apocalipse, com as 2 testemunhas, com os que anunciam o Evangelho eterno, com os que não recebem a marca da besta, com aqueles que venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro, com os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.